Queridos ouvintes, somos as AKLMS, Ana, Kika, Luciana, Márcia e Samira. Estaremos coladinhas em vocês quinzenalmente, às quintas-feiras com leitura, nossa doce loucura, com poemas, mini-contos, poesias e o que mais der na telha. Fica com a gente, porque esta loucura vale a pena. Este é o nosso podcast de número 1. Quem está lendo para vocês é a... Eu sou Ana Ramos e vou ler para vocês um mini-conto de minha autoria, chamado A Menina Inoxidável. Ainda há poucos dias, fui surpreendida pela indagação de um amigo, que desejava saber o porquê de eu ainda não haver publicado os meus devaneios, que, segundo ele, se tratavam de textos belíssimos e mereciam ser compartilhados. E assim, comecei a pensar de onde vinham estes escritos, de onde essas palavras jorravam, onde nasceu esse meu vício de pensar e depois ter o ímpeto de colocar no papel e dar ordem a este manancial de vocábulos. Por força da profissão, fui forçada a me voltar para a infância e começar minhas investigações, já que mais do que simplesmente ter ideias, eu sempre necessitei saber de onde e por que elas apareciam. Minha infância. Nem sei se poderia chamar de infância. Acho que já nasci velha. Nas minhas lembranças, eu estava sempre a subir em algum banquinho para alcançar tarefas de adultos. Eu definitivamente não achava graça em ser criança. Fui para a faculdade com a minha mãe aos 7 anos. Mal comecei a escrever e já sabia qual era a diferença entre crime doloso e crime culposo. Copiava as matérias para minha mãe e me sentia universitária aos 7 anos de idade. Eu sempre fui uma mocinha, nunca meu bebê, minha criança, era sempre a mocinha. Lá pelos idos de meus 5 anos, me queixava de horríveis dores nas pernas, que muitas vezes me impediam até mesmo de me manter de pé. Meus pais, alarmados, começaram a busca por respostas, o que significava uma sequência de médicos, filas, exames, até descobrirem que eu nascera com uma coluna vertebral com problemas e que um desnível de bacia gerara uma escoliose, fonte de todas aquelas dores. Que maravilha! Podem pensar. Bastava então um tratamento? E aí acho onde foi que tudo começou. Essa constatação médica me encarcerou em uma geringonça feita de aço inoxidável, que serviria, segundo os médicos, para consertar meu defeito. Pois então, essa geringonça só me libertava na hora do amado banho. Sim, amado, pois era a hora da liberdade. E também na hora de fazer fisioterapia. Sim, vocês não acham que só seria uma geringonça que me ocupava o corpo todo? A tortura tinha que ser um pouquinho mais extensa. Acho que foi aí que desenvolvi minha paixão pela ginástica. Odeio ginástica. Era então assim, simplesmente assim. A geringonça era chamada colete, que consistia em um colar de aço que era ligado a um outro colar que ficava na cintura, sustentado por 3 hastes reguláveis também em aço, uma na frente e 2 nas costas, para que eu não pudesse me dobrar, nem tampouco olhar para cima ou para baixo. Uma maravilha! Então vocês podem pensar,
Quanto tempo essa criança suportou isso? E eu lhes respondo: infinitos 5 anos. Infinitos dias sem escolha. Infinitos dias sem brincadeiras. Infinitos dias sendo a referência robótica da escola. E como se não bastasse, ainda era a primeira da fila e a primeira da chamada. Afinal, meu nome começa com A. Uma maravilha, né? Não tomem isso como uma lista de lamentos. Não. São só puramente constatações. E contra fatos não existem argumentos. Nunca fui de me queixar, pelo simples fato de que não adiantaria me queixar. O que me adiantou, na verdade, foi um dom desenvolvido por essa vivência. Foi a capacidade de descobrir o que eu poderia fazer para viver com aquilo que a natureza me imputou. E então descobri o prazer da leitura, a possibilidade de viajar sem sair do lugar, de viver outras vidas, muitas alegrias, muitos amores. Ser encarcerada me trouxe, enfim, a liberdade. Vivi apreciando a leitura e as coisas da natureza. Desde que me lembro, adorava observar as coisas livres. Às vezes aprisionava algumas coisas. Costumava catar os grilos e colocá-los em um vidro, mas sempre os soltava. Adorava vê-los saltitar, livres, simplesmente livres. Gostava tanto de grilos que acho que eles se incorporaram a mim. Acabei, como dizem, virando uma pessoa grilada. Não sei se pelos grilos, mas o fato é que sempre fui objeto de alguma piadinha. E resistir a elas e aos parafusos daquela geringonça que me furavam todas as roupas foi e ainda será um desafio. Afinal, sofremos de reminiscências. Minha mãe tentava em vão cobrir os parafusos e tentava também em vão me convencer de que tudo aquilo era para o meu bem. Que eles, os meus pais, me queriam perfeita e sem dores. Perfeita, sem dores, encarcerada. Encarcerada em aço inoxidável. Encarcerada em pesadelos monstruosos. Sim, afinal, era impossível ter sonhos tranquilos dormindo em meio àquela geringonça. O meu sonho era me livrar daquilo tudo. Meu sonho era ser bailarina, aquela das caixinhas de música que minha avó colocava para tocar. Sonhei muito. Sempre fui muito criativa. Transformava berço em casinha, gaveta em carteira escolar. E hoje transformo minha vivência e os meus sonhos em palavras. Não pude me enferrujar. Eu simplesmente não tive esse direito. E sei que não tenho até hoje. Hoje, tenho que transformar aquela geringonça em um lindo texto. Apreciar todas as minhas dores, já que, afinal de contas, não pensem que depois de 5 anos elas sumiram. Elas diminuíram, sim, e formaram muitas outras. Mas fizeram brotar em mim esse amor. O amor por tudo que é livre, por tudo que se transforma. E prefiro produzir um bom texto. Espero inspirar ainda muitos sorrisos, por que não, muitas risadas. Fazer da geringonça um troféu e não um fardo. Apreciar o brilho do inoxidável. E por hoje é só. Na quinta-feira da próxima quinzena tem mais. O nosso muito obrigada. E esperamos contar com a sua audiência no nosso próximo podcast de leitura.
nossa doce loucura, porque esta loucura vale a pena.